Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas e provocações semanais sobre todo o mundo empresarial para profissionais de saúde e proprietários de clínicas. Meu nome é Plínio Augusto Tomás e eu vou estar aqui com você toda semana, sempre trazendo insights e ideias desse mundo empresarial e sobre desenvolvimento humano, para que você possa ser inspirado e motivado a se tornar o melhor que você puder ser e alcançar os seus objetivos. As abordagens que eu vou usar aqui vão ser sempre muito éticas, você pode ter certeza disso. Mas vamos lá, vamos então começar, vamos ao tema desse primeiro episódio do podcast Consultório Empresa. Que não podia ser diferente, o tema é: o consultório é uma empresa. Vamos lá. Como assim? Será que a gente pode afirmar que o consultório é uma empresa? Por que a gente pode afirmar isso? Bom, por definição, uma empresa é tudo aquilo que transforma algum tipo de recurso, seja ele tempo, seja ele material, seja ele recurso humano, e transforma esse recurso em um produto. Sendo que produto pode ser tanto um bem físico, né, uma coisa que a gente pega, quanto um serviço que a gente não consegue pegar, tocar, armazenar. Então, o consultório é isso, ele transforma algum tipo de recurso em um serviço, por exemplo, para alguém e gera valor com isso, gera valor para a sociedade? Sim. Bom, então ele é uma empresa por definição. Independente do seu perfil, do porte. Ah, mas eu sou um consultório pequeno, aqui trabalho sozinho, só eu, e nem secretário eu tenho, eu mesmo abro porta e atendo o telefone. Não importa. Conceitualmente, você precisa entender que o seu consultório é uma empresa. E se o seu consultório é uma empresa, você, quando resolveu ser dono desse consultório, passou a empreender e ser um empresário, né? Empreender é quando a gente abre um negócio e coloca toda a nossa força, a nossa paixão, a nossa vontade de fazer acontecer aquele negócio. É quando a gente faz esse start dele, faz ele acontecer, né? A gente faz todo o possível para que ele, para vingar o negócio, né? A expressão que a gente usa, para ele acontecer, para o negócio dar certo. E o empresário é aquela pessoa que tem a empresa, que é o dono de uma empresa que toca o negócio, né? Então, o dentista, então, ele é um empreendedor, ou foi um empreendedor um dia, e ele é certamente um empresário porque ele resolveu ter um consultório. O ponto-chave para a gente ter essa conversa, então, é entender que todo profissional de saúde, quando resolve ter um consultório, ele está sendo um empresário, está sendo mais do que ele era como profissional de saúde. Em outras palavras, ser cirurgião dentista é uma coisa, ser dono do consultório, ser um empresário é outra. Ser um médico é uma coisa, ser o dono da clínica é outra. Ser um fisioterapeuta é uma coisa, ser dono de uma clínica de fisioterapia é outra. Eu acho que você já entendeu isso, né? Ser dono do consultório requer de mim habilidades, ser dono de um negócio, então eu preciso ter habilidades de negociação, habilidades de compra, habilidades de gestão de pessoas, tenho que ser um bom líder, eu tenho que ter capacidades administrativas e comerciais e outras tantas que o profissional de saúde sozinho não tem. Então, por exemplo, um profissional de saúde, para ser bem-sucedido, ele precisa pensar clinicamente e saber executar aquilo. Um bom cirurgião, por exemplo, eu tenho que pensar clinicamente e ter uma boa mão para executar aquilo. E só, né, conceitualmente falando. Já o dono de uma clínica, o que ele não precisa necessariamente, se o dono da clínica não for o profissional de saúde, ele não precisa necessariamente pensar clinicamente nem ter a mão boa. O que ele precisa como dono do consultório? Ele precisa saber administrar, ser um bom líder, motivar a sua equipe, saber contratar bem. Correto? Você deve saber disso. Então, o problema geralmente acontece quando o profissional de saúde monta um consultório e usa o mesmo mindset, o mesmo modelo mental que ele tinha para ser profissional de saúde, para ser um dentista, um médico, ele usa o mesmo mindset para tocar o consultório, sem perceber que aquele consultório é uma empresa e que ele não está agindo como tal. E aí passa por enormes dificuldades e fica batendo a cabeça, né? Cada dia com mais e mais dificuldades, aprende aqui, aprende ali, acerta, erra e vai tocando a vida assim. No passado, vamos falar de 30 anos atrás, a chance de dar certo o consultório era muito grande, porque a realidade era diferente, as pessoas eram diferentes, a forma de relacionamento profissional de saúde e paciente era diferente, então as coisas davam certo, a relação mercadológica era diferente.
Às vezes num bairro tinha um profissional só, um médico, um dentista só. Era muito mais fácil essa relação. Hoje, com a super oferta e com a mudança de mindset das pessoas que pensam diferente, que consideram e dão valores diferentes a profissional de saúde, certamente essa relação mudou. Então eu costumo dizer que a gente sabe que ser um bom pizzaiolo não garante que essa pessoa, se montar uma pizzaria, vai ter sucesso. Porque saber fazer pizza é uma coisa, saber ser dono da pizzaria é outra. É exatamente o mesmo assunto aqui. Ser um bom médico é uma coisa, ser um bom dono de uma clínica é outra completamente diferente. Né? Então tá. Então o consultório é uma empresa, eu sei disso, então eu tenho que me portar como um empresário e a partir dali ter um novo pensamento empresarial, ter uma nova forma de encarar isso. E como é que é esse pensamento empresarial? O que é esse pensamento empresarial? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar nesse sentido, de como pensar empresarialmente, é aceitar um fato, que para muita gente é estranho e de certa forma choca, que é que o consultório, sendo uma empresa, ela existe para gerar lucro. E tem gente que tem, sei lá, tem um medo de falar na palavra venda, tem medo de falar em lucro, tem medo de falar em dinheiro, né? Mas o empreendimento consultório foi feito para gerar resultado, para gerar lucro, né? A menos que o trabalho seja filantrópico, mas aí não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de empreendedorismo, né? Bom, então, se ele precisa gerar lucro, a gente tem que fazer com que as contas fechem, ou seja, vai ter que entrar uma receita específica que, uma vez pago todas as contas, sobre o resultado para quem está empreendendo, para quem está fazendo aquele investimento, comprando equipamento e correndo os riscos do negócio, né? Então precisa desse resultado. Por isso que eu disse agora há pouco, que o primeiro ponto, né, nesse sentido de pensar empresarialmente, é pensar em lucro. Pode ser estranho, mas é importante. Então é como se a gente tivesse um botãozinho na cabeça, né? Quando eu ligo esse botãozinho, quando eu começo a pensar em resultado, quando eu começo a pensar em que esse meu negócio precisa dar lucro, eu costumo dizer que a gente começou de leve a pensar empresarialmente. Por exemplo, imagina que você vai investir seus, 200, 300 mil reais para montar um negócio. Aí você vai montar uma floricultura, por exemplo, né? Será que você monta? Você certamente teve um sentimento agora assim, não sei se eu vou montar ou não, porque não sei se vai dar o quê? O que você pensou? Seja sincero com você mesmo. Você não sabe se vai dar lucro esse negócio, porque você não sabe fazer a gestão dele. Você não entende do negócio muito provavelmente. Então essa incerteza faz você não saber, essa incerteza quanto a lucro, faz você não saber se vale ou não a pena fazer um investimento para ter ou não aquele retorno. Agora, olha que interessante como que a gente pensa, de um modo geral, como profissional de saúde. Você é bom naquilo que você faz e aí você simplesmente investe num consultório porque sim. Já reparou que a gente monta um consultório porque sim? Porque eu quero ter um consultório, porque eu acho bacana ter um consultório, ou porque o fulano de tal ou fulano de tal. Você vê algumas pessoas que têm um consultório e são bem-sucedidas, então logo eu preciso ter um consultório também, porque só assim eu serei bem-sucedido. Então, essa é uma ideia equivocada. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes, os mercados são diferentes, né? Então, cada caso é um caso. Pode ter gente que vai ser bem-sucedida como profissional, outros vão ser bem-sucedidos como empresários. Então, eu vou começar o meu pensamento empresarial ligando esse botãozinho, falando o seguinte, olha, esse meu negócio precisa dar lucro, precisa dar um bom resultado. O que eu faço para que esse meu negócio dê resultado? Aí vem o segundo ponto importante, que é entender que toda empresa tem um tripé fundamental. Ou seja, o que é esse tripé fundamental? Você imagina uma mesinha, e essa mesinha tem 3 pernas. Essas 3 pernas precisam ter, imagina que as 3 tenham 1 metro. Aí ela para. Ora, se uma perna tiver 1 metro, outra tem 90 centímetros, outra tem 1,10 m, essa mesa não vai parar nunca, certo? Agora, ainda que ela tenha as 3 pernas com 1 metro cada uma, e 2 pernas são de aço e uma for de isopor, se eu colocar peso sobre ela, ela não vai resistir. Porque aquela perna que está enfraquecida, basta uma delas e vem tudo para baixo. Esse é o melhor jeito de explicar, a melhor metáfora para a gente entender que a empresa tem esse tripé fundamental, tem 3 pilares que eu já vou explicar eles, e se um deles falhar, o negócio consultório, a empresa consultório, pode vir abaixo. E quais são essas 3 pernas? Quais são esses 3 pilares? Ou como eu costumo chamar, os 3 departamentos. Um departamento, ou um pilar, uma dessas pernas, é a área de produção. Então, se eu resolvi fabricar caneta,
eu vou querer pensar em como que eu vou fabricar a melhor caneta possível. Uma caneta que as pessoas gostem, uma caneta que escreve gostoso, uma caneta bonita, uma caneta diferente. Eu vou pensar em produtividade, ou seja, de fazer a caneta com o menor custo possível. Então, tudo que tem a ver com a produção, eu tenho que me dedicar a fazer, comprar os melhores equipamentos e por aí vai, né? Agora, se eu resolver montar uma pizzaria, então também eu quero fazer a melhor pizza, o melhor sabor, os melhores ingredientes, qual o melhor jeito de fazer, para fazer com produtividade e por aí vai. Mas se eu resolver montar uma clínica odontológica, eu resolver montar uma clínica médica, uma clínica de vacinas, ou seja o que for da área da saúde, essa é a área de produção, que é a área clínica, né? Então eu tenho que pensar qual é o melhor cardápio de serviços para eu executar para esse meu público, né? Qual é o jeito de fazer que é o jeito que dá mais resultados, que é o jeito mais rápido, mais produtivo, mais seguro e por aí vai, né? Tem alguma forma diferente de fazer isso aqui? Tem uma forma melhor de fazer isso aqui, que economize tempo, por exemplo, ou que eu não precise abrir a barriga do paciente, mas eu posso usar outro método por vídeo, por exemplo, né? Então, tudo isso está dentro dessa perna, desse pilar, desse departamento, que a gente chama de departamento clínico, ou departamento de produção. Pois bem, mas ainda que eu domine a arte de fazer caneta, por exemplo, vem a outra perna agora, que é a área comercial, marketing. O que adianta eu saber fazer caneta se eu não sei vender caneta? Imagina que eu tenho vergonha de vender caneta, eu não sei vender minha caneta. Eu não sei atrair clientes para comprar minha caneta. Então eu faço caneta e vou estocar? Não faz sentido. Profissionais de saúde, geralmente, quando tem problemas em vender a sua caneta, você entende o que eu estou falando, o que eles fazem? Qual a solução que geralmente eles dão? Eles fazem especialização em caneta, né? E compram mais equipamentos para fazer caneta. É assim que, geralmente, o profissional de saúde pensa. É muito estranho, mas é verdade. Então, além de eu ser bom clinicamente, agora a minha empresa precisa aprender a atrair clientes. Então, dentro dessa perna comercial, eu tenho que aprender a atrair clientes de uma forma natural. Eu, particularmente, não gosto de usar propagandas para isso. Eu gosto de provocar o boca a boca, provocar o inbound, provocar a forma da pessoa me procurar, né? Porque ela percebeu o valor em mim, ela me conheceu por boca a boca, por exemplo, né? Então, essa área comercial eu tenho que aprender a atrair clientes. Aí, quando o cliente vem, eu tenho que aprender a fazer a melhor conversão dessa oportunidade. Ou seja, fazer a venda propriamente dita, isso é apresentar o orçamento, o plano de tratamento, ou seja, como que você trabalha, de uma forma melhor, de uma forma mais coerente, de uma forma mais convincente, de uma forma mais bonita, de uma forma que a pessoa perceba valor, que entenda a proposta, porque senão ela não adere, ela não tem aderência ao tratamento, ela não segue o que a pessoa falou ou não compra o serviço propriamente dito, não realiza o procedimento estético lá, por exemplo, né? Eu também, ainda nessa perna, tenho que pensar na fidelização do cliente. O que eu tenho feito, o que eu faço para entregar muito valor, para fazer um negócio extraordinário, para que o cliente me ame de paixão e fique e traga seus amigos, seus parentes e tudo mais. Tudo isso faz parte dessa segunda perna aí. Então eu tenho que, primeira perninha, né, primeiro departamento, eu tenho que ser bom clinicamente, fazer um produto muito bom. O segundo, eu tenho que saber atrair clientes, saber entregar aquele produto com maestria, apresentar aquele produto para o meu cliente quando ele está diante de mim muito bem e fidelizar aquele cliente. Mas aí vem a terceira perna. Ainda que eu fabrique caneta, muito boa minha caneta, que eu saiba vender a caneta, eu tenho que saber administrar o meu negócio. Essa terceira perna, então, é a perna do departamento administrativo financeiro, né? Então, aqui tudo que é a parte da administração do dia a dia, a parte jurídica, legal, contábil, toda essa parte burocrática, né, de organização, de arquivos, etc. Tudo isso faz parte desse departamento aí, toda a documentação, contratos, né? Então, eu preciso fazer isso também, preciso saber se eu vou investir, se eu não vou, eu preciso saber falar com o gerente de banco, eu preciso saber conversar com o contador e usar a contabilidade, eu preciso ter números para controlar tudo isso, né? Então, eu vou usar um software, planilhas, como é que é o método que eu estou utilizando para fazer, né, a administração do meu negócio, como é que eu controlo o meu estoque, o que eu faço com o inadimplente, e por aí vai, né? Então, eu preciso necessariamente das três pernas.
Porque se eu não sei cuidar, por exemplo, da parte legal e da relação que eu tenho com meus funcionários, não sei contratar, não sei manter um bom funcionário, eu acabo tendo um turnover muito grande, que é a troca de funcionários, acabo tendo processos trabalhistas e isso coloca o meu negócio em risco. Né? Eu posso errar, por exemplo, numa questão de impostos e receber uma multa, aí, por exemplo, do governo e ter que pagar alguns milhões. Então, fundamental cada uma dessas pernas. Qual é a perna que você está mais fraco? Se você for se dar uma nota de 0 a 10 agora para cada uma dessas pernas, que nota você se daria? Eu tenho feito isso nos nossos cursos, no MBA, nos cursos que eu coordeno, né, pelo Brasil, e geralmente as pessoas se dão, né, quando os profissionais de saúde, eu faço essa pergunta, eles se dão, né, assim mesmo, uma nota 9, mais ou menos, para a área de produção, para a sua capacidade clínica, se dão ali, né, uma nota 6 aproximadamente, geralmente é isso que eles falam, para a capacidade de vendas e às vezes uma nota 3 ou 4 para a capacidade administrativa. Será que é o seu caso também? Bom, isso evidencia que você tem ali 1, 2, 3 pernas, às vezes, mas geralmente 2 pernas que são de isopor, que são de papel, né? E essas exatamente essas que você precisa desenvolver. O objetivo desse nosso podcast é exatamente falar dicas, insights, né, ideias para que você possa, ao longo do tempo, ir pensando e tendo ideias para desenvolver, para fortalecer principalmente essas outras 2 pernas, né? Esses outros 2 departamentos, que é o comercial e o administrativo. Beleza? Então, sim, esses são os três departamentos que você precisa desenvolver e se você faz isso com maestria, né, o dia a dia vai te levando lá ao resultado que você precisa. E para quem não está acostumado, então eu costumo dizer o seguinte, olha, você vai começar a se dedicar um tempo por dia. Então um dia você fala assim, hoje eu sou o diretor comercial, e você pensa profundamente no aspecto comercial da coisa. O que eu posso fazer para melhorar a minha capacidade de venda, o que eu posso melhorar na minha apresentação de orçamento, o que eu posso melhorar para atrair clientes e fidelização, etc. No outro dia, você vira a chave, né, e você fala, hoje eu sou o diretor administrativo financeiro. Então, o que eu vou fazer para controlar melhor isso? Como é que eu faço para evitar ser roubado? Como é que eu posso encontrar uma melhor saída de fazer bons contratos com os meus clientes, com meus parceiros, com as pessoas que trabalham para mim e por aí vai. Aí no outro dia você é o diretor clínico. O que você faz? Que equipamento você poderia comprar talvez para melhorar seus resultados, fazer mais rápido, contratar uma pessoa para fazer um trabalho a 4 mãos, mudar a biossegurança e etc. Tá? Então é isso. Vamos fazer uma recapitulação rápida então? Então tá, a gente viu que ser profissional de saúde é uma coisa, ser dono do consultório é outra, que a gente tem que pensar empresarialmente e o primeiro passo para isso é reconhecer e assumir que o consultório precisa dar resultado, precisa dar lucro, de forma ética, mas precisa dar lucro, né? E vamos entender que empreender é colocar energia, colocar paixão para fazer a coisa acontecer, para fazer você ter a condição de realizar seus sonhos em amplo sentido, né? É isso que é o empreender. Então, vou lançar um desafio para você hoje. O desafio de hoje vai ser o seguinte, eu quero que você invista 1 hora do seu dia, uma semana inteira, 1 hora do seu dia, para quê? Sem interrupção nenhuma, você está na sua sala, está no consultório, está no trabalho, não é para você fazer isso na sua casa não, é durante o trabalho, né? Você separar 1 hora do dia, para, em vez de ficar com o paciente, essa 1 hora você sai do WhatsApp, sai do Facebook, sem interrupções, tranca a porta, né? E fica pensando nesses departamentos que eu te falei. Então, em um dia você fala, você pega na segunda-feira, hoje eu sou diretor clínico. Na terça-feira você fala, não, hoje eu vou ficar essa 1 hora pensando como diretor comercial. No outro dia, na quarta-feira, hoje eu sou diretor de RH, né, de gestão de pessoas. Aí depois, no outro dia, você volta a fazer alguma coisa na área de clínica, né, com o diretor clínico. Depois, na outra, comercial de novo, e por aí vai. Tá? Então, o desafio é que você passe a semana com 1 hora por dia fazendo esse exercício mental de pensar em possibilidades de melhoria. Pensar estrategicamente, pensar em coisas grandes que se você mudar esta coisa, se você acrescentar isso, se você modificar, se usar um novo método, um jeito de fazer, você vai obter um resultado melhor. Então você vai pensar e você vai listar isso, tá bom? Gostaria muito de poder ver essas coisas, dar um feedback, então se quiser, escreve pra gente, manda um áudio pra gente, né? Manda um áudio aí pra mim,
que eu vou ouvir com o maior prazer, e a gente quer saber que tipo de coisa, que dificuldade você está tendo e se você está conseguindo ou não. Importante, você vai conseguir, né? Você vai conseguir. Eu vou te convidar a insistir nisso aqui, porque a primeira semana você vai se sentir esquisito, primeiro, segundo dia, primeira, segunda semana, você vai se sentir meio estranho fazendo isso. Insista. Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você já está tendo resultados extraordinários só por pensar empresarialmente, só por fazer esse exercício. Eu garanto, porque já muita gente passou por esse exercício e conseguiu resultados muito bons. Resultados, eu me refiro a ideias muito boas, que depois nós vamos aprender junto aqui como fazer para analisar se essa ideia é fácil de implantar, se não é, se ela é viável, se não é. Isso não vem ao caso agora. Nesse primeiro momento, o desafio para você, o exercício para você, é de pensar a respeito e gerar novas ideias para você melhorar cada um dos seus departamentos. Porque se você reforça as suas 3 pernas, certamente a sua mesa, né, a sua banquinha, né, que é o seu consultório aí, vai ficar muito mais fortalecido e mais protegido. Tá bom? É isso. Então entra no site www.consultorioempresa.com.br e entra lá e assina esse podcast para você ter acesso a muitas outras coisas, né, que a gente tem lá. Além dos próximos áudios que eu vou colocar aqui, porque aqui, como eu falei, é uma série que está nascendo agora. Além desses outros áudios, você tem lá artigos, tem vídeos, tem muito material legal. Você pode fazer download de capítulos do livro Consultório Empresa também. Você pode conhecer o curso Consultório Empresa, as datas das próximas turmas. Quem sabe em algum lugar do Brasil tem uma turma perto de você. Entra no site então www.consultorioempresa.com.br e vê lá todo o material que tem para você, gratuito para você se divertir, tá bom? Tá feito o desafio, nos vemos na próxima semana. Um abraço.